Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Você quer receber alimento do céu? Amém? Tem fome? Tem sede? Muita gente tem fome, mas não sabe que está com fome, né? As pessoas deviam ter fome da palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Olha, essa palavra nos faz tremer de ver quão importante é a palavra de Deus, quão poderosa é a palavra de Deus, né? O mundo fala muito de fé, mas a nossa fé tem essa base, que é esse poder que há na palavra de Deus. Então, e essa palavra não é qualquer palavra. Nós temos que tomar cuidado com palavras, porque Deus também nos recomenda como nós devemos falar, né? Não somente ouvir, mas também como nós devemos falar. Então, Ele nos deu a palavra dEle. Ele escreveu a palavra dEle nas tábuas dos nossos corações, não é? Então, e que nos fez cartas vivas de Deus. O que é uma carta? A carta você envia. Hoje é mensagens, né? Aí, no WhatsApp e tal, né? Manda mensagem, quer dizer. Então, nós somos estes mensageiros. Por quê? Porque dentro de nós está a palavra de Deus. E essa palavra, ela deve ser cultivada, ela deve ser trabalhada, ela deve ser guardada, né? Então, nós somos essas cartas vivas de Deus. Então, porque a palavra de Deus é viva, uma palavra que é viva. As pessoas jogam palavras fora, né? Falam coisas gratuitamente. Mas não é assim com a palavra de Deus. E também não deve ser assim com o servo de Deus. Jogar palavras nécias, né? Palavras torpes. E a palavra de Deus fala para guardar a nossa boca. Porque da nossa boca procede vida e morte, né? Vida ou morte. Então, eu vejo pessoas, aquilo que você fala, aquilo vem acontecer, porque Ele deu esse poder para nós, né? Olha bem, palavras, elas ligam e desligam. O poder da palavra é tão tremendo, né? Que ele muda situações. Ela muda situações. Olha bem, como que foi realizada a independência do Brasil? 7 de setembro aí, comemora-se a independência do Brasil. Como foi feito? Pedro I, né? Ele falou palavras. Ele falou palavras. O que ele falou? Laços fora, soldados, né? Então, rompendo o laço entre Portugal e o Brasil, né? Independência ou morte. Olha bem, a ligação que ele fez. Então, para vocês verem e essas palavras ressoam até hoje. Até hoje elas estão ressoando, né? Porque foram palavras ditas com significado, com importância. Então, a palavra de Deus é muito mais do que isso. Ela liga e desliga, né? Ela é viva, e não somente viva, ela é eficaz. Ela é eficaz. Eficaz é o quê? Aquilo que produz o resultado desejado, né? Com eficácia, quer dizer, certamente, né? Foi o que Jesus falou: eu venho sem demora, certamente eu venho. Então, a palavra de Deus tem esse poder, e nós somos cartas vivas de Deus,
Então nós devemos dar à importância que a palavra de Deus tem. Porque as pessoas ouvem muito, mas muitas vezes não dão importância, não levam a termo a palavra. E nós devemos levar a termo, quer dizer, considerar a palavra, ouvir a palavra, receber a palavra e levar a termo. O que a palavra diz? Diz isso, então leve a termo. Você não é mero ouvinte. A palavra diz, não seja mero ouvinte, mas também praticante. É aqueles que ouvem e os que guardam e praticam a palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 20, ele fala o seguinte, capítulo 3, verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, por guardar a palavra, Deus livra nós, das provações que vêm sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3, verso 10. Então, e no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando você tem acesso à palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você guarda a palavra de Deus, então você é o quê? Mais do que feliz. Você é bem-aventurado. E em Hebreus 4, 2, a palavra diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, fé é justamente nós considerarmos a palavra de Deus. Quer dizer, é para ser levada a termo, porque nós sabemos que não vai cair nenhum ai nem um tio da lei até que tudo se cumpra. E com essa palavra, ela muda rumos na nossa vida, ela muda a nossa vida. É pelas palavras que nós falamos que as coisas vêm acontecer. Você fala e as coisas vão acontecer. Eu falei porque eu criei, porque eu creio, por isso eu falo. Então, a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração está cheio de quê? De piadinhos, de conversas torpes, sem conversas que se jogam fora, mas nenhuma palavra é jogada fora. Isso é importante dizer, pelo padrão da nossa linguagem, a palavra de Deus diz que de toda palavra frívola que sair da nossa boca, delas o Senhor nos pedirá conta. Olha bem, às vezes está falando conversas aí fora, o Senhor vai tomar conta de palavras torpes, palavras frívolas, todas as palavras frívolas. Quer dizer, tudo que você falar deve ser um prego bem pregado, ele está pregado, para que as palavras dos sábios são como aguilhões. Então, não pense do que aquilo que você está falando está sendo jogado fora. Todas as palavras estão sendo registradas, estão sendo colhidas. Casais, costuma qualquer coisinha, eu vou separar de você, você isso, isso vai acontecer. E isso vai acontecer piamente. O que você fala, eu não consigo, vai acontecer, não vai conseguir mesmo. Então, como portadores da palavra de Deus, nós temos muito mais responsabilidade diante dos homens e diante de Deus. Os padrões de linguagem que você usa são vão dar resultado à sua vida. Então, a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela traz promessas. Mas promessas que não se cumprem não são promessas.
mas as palavras de Deus se cumprem. Então, tudo que acontece na vida, você usa a palavra de Deus. Mesmo que a circunstância, mesmo aquilo que você está ouvindo, tem destruição, tem problemas, tem limitações, você vai, o Espírito de Deus, se você estiver ligado em Deus, o Espírito de Deus vai lembrar você de uma palavra que você deve liberar. Libera a palavra, sempre a palavra de Deus, diante de toda e qualquer situação. Você libera a palavra, e a palavra que você liberar como servo de Deus, ela vai mudar ambientes, ela vai mudar a sua vida. Então, se a palavra de Dom Pedro I decretou, falou, liberou a independência entre Portugal e Brasil, a independência do Brasil, quanto mais a palavra de um servo de Deus falando a palavra que Deus fala. Olha bem, por que somos servos de Deus? Nós devemos ter a mesma linguagem de Deus, as mesmas palavras de Deus. Então, e palavras, elas vão produzir resultados. Isaac abençoou Jacó, mesmo, olha para vocês verem, mesmo sendo ali enganado por Jacó. Jacó enganou seu pai. Você já sabe a passagem, Ele se fez passar por Esaú, mas a hora que Isaac falou que ia abençoar Esaú, Jacó estava atento. Olha a importância de estar atento à palavra de Deus, tá? Então, quando Esaú saiu para caçar, para trazer uma caça e fazer um guisado do seu pai, Jacó foi, a mãe dele, a Rebeca, instruiu ele passar na frente, matar um cordeiro, ir lá e fazer se passar por Esaú. Então, ele abençoou Jacó. E vindo Esaú após, falou assim: meu pai me abençoa, aqui está o guisado. Falei: não, eu já te abençoei. Não, foi o teu irmão que passou na frente, porque ele estava cego, ele nos últimos dias de Isaías, de Isaac, nos últimos dias ele ficou cego, Então, Jacó se aproveitou disso. Meu Deus, isso é muito forte, mesmo enganado, mesmo havendo um engano. E o que Isaac fala? Eu abençoei o seu irmão e ele está abençoado. Olha, quando homens de Deus falam conforme Deus, presta atenção. As pessoas ficam querendo que Deus venha aqui para as pessoas, para ele fazer, para ele falar. Mas ele está usando milhares e milhares de homens de Deus e mulheres de Deus para falar. Agora, da nossa parte, o que nós temos que identificar? Se quem fala é realmente homem ou mulher de Deus. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, considera as palavras, porque as palavras vão produzir resultado. Então, viva, a palavra é viva, Quando você falar conforme Deus aqui na terra, você vai liberar anjos para executar aquilo que você falou. Por quê? O próprio Deus, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Ele vai trabalhar para que aquela palavra se cumpra. Agora, então nós devemos ter palavras de bênção, palavras de edificação, palavras de autoridade contra todos os inimigos, inimigo, quem é inimigo? A palavra diz claramente quem é o inimigo. É o diabo, A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Nós não batemos pessoas, nós não cortamos a cabeça de pessoas, Nós temos a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus. Ela é uma espada viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar na mais profunda intimidade das pessoas e mudar as situações no coração das pessoas. Olha, sabendo destas coisas, o que nós devemos considerar? Meditar a palavra de dia e de noite, se esforçar na palavra, estar cheio da palavra. As pessoas ficam falando assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo, não é isso? Todo mundo deseja ser cheio do Espírito Santo, mas o que está fazendo para ser cheio do Espírito Santo? Você pode chegar próximo a um homem ou mulher de Deus para liberar uma palavra sobre você, tocar em você, ele vai transferir uma unção, não é? Porque aquela unção que está nele ou nela, né? Agora, aquela unção, para ela surtir resultados, você vai ter que cultivar aquilo, você vai ter que trabalhar naquilo, você vai ter que ser, né? Muitos recebem, mas é um fogo momentâneo e aquilo se dissolve. Por quê? Porque não se entregou, né, ao trabalho de buscar a Deus, de ter convívio com Deus e intimidade com Deus. Então, nós devemos trabalhar a palavra de Deus, ter fome da palavra do Senhor. Senhor, me dá fome e sede da sua palavra. E a palavra, ela é o quê? Ela é alimento. O homem é corpo, alma e espírito. No corpo você alimenta com os alimentos naturais que tem por aí, né? Frutas, verduras, cereais e tudo mais, você já sabe. Vocês já repararam? Quantos supermercados tem em Varginha? Está tendo, parece, uma guerra de supermercados, né? Um coloca um supermercado no lugar, o outro vem e coloca do lado, né? Trazendo o quê? Trazendo alimentos, né, para o corpo. Olha bem, se está sendo multiplicado os locais de você ter alimento para o seu corpo, né, o que deve em paralelo acontecer? Locais de alimento para o nosso espírito. Foi o que Jesus falou. Nem só de pão vai viver o homem, nem só desses supermercados, meu irmão. Agora o supermercado fica mais cheio do que as igrejas. O supermercado fica mais cheio de gente que quer alimentar o corpo, né? Deveríamos ter milhares de igrejas, né? De ministérios, distribuindo o quê? A palavra de Deus. Só que, né, o que acontece? Um esfriamento das pessoas. Por quê? Não estão considerando aquilo que é realmente importante, que produz toda a diferença. Produz toda a diferença. A palavra de Deus vai produzir toda a diferença. Você está aqui porque a palavra de Deus te alcançou, ela te pegou, ela provocou uma circuncisão no seu coração, e você foi tocado pelo poder de Deus através de uma palavra que você recebeu. Uma palavra que você recebeu. A tua vida foi mudada. Agora, Deus não quer que a gente fique parado nisso. Deus quer que a gente venha, né, cultivar essa palavra e buscar mais as palavras, porque Deus galardoa. Você quer receber presentes de Deus, favor de Deus, né? Ele diz o quê? Que aqueles que o buscam, que recebem favor de Deus. Então, não fique alheio, não fique frio, não fique distante e também não seja preguiçoso, né? Mas aí tem oposições, parece que tem oposições, parece que não tem oposições para que você não busque a palavra de Deus, para que você não leia, para que você não medite. Tem pessoas que começam a ler a palavra, elas dormem, elas caem em cima do livro, né? Aqui deveria estar pessoas, né, e mais pessoas, porque tratam as coisas de Deus com indiferença, porque ainda não se despertaram para a importância e o poder da palavra de Deus.
palavra de Deus, né? E também não atinaram para a importância, para o poder que Deus deu a nós quando nós liberamos a palavra de Deus. Tudo se faz pela palavra. Deus criou todas as coisas quando Ele falou. Ele falou, então vieram a existir. Então, como nós devemos proceder? Ter padrão de linguagem, padrão sadio de linguagem. Não importa o que está acontecendo. O que importa é que você tem o depósito da verdade de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz. Começa abençoando a sua própria vida. Quando as pessoas estão amaldiçoando a sua própria vida, descobri isso o dia que eu pus a mão na minha cabeça. Foram tantas as opressões que eu pus a mão na minha cabeça e eu declarei, eu disse, que Deus já disse a meu respeito e a teu respeito, para você muitas vezes ainda não pegou. Por isso, eu sou uma bênção em nome de Jesus. Eu sou uma bênção. Você já declarou que você é uma bênção? Você já se conscientizou que você é uma bênção? Já teve isso? Essa ficha já caiu na sua vida? Na minha já, pastor. Glória a Deus, né? Então diga comigo, eu sou uma bênção em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e dizer, sou uma bênção de Deus. Eu fui chamado, para ser filho de Deus. Eu fui chamado para ser bênção de Deus e para ser um abençoador. Essas palavras, ainda que tudo pareça contrário na sua vida, você está vendo tudo diferente, mas você declarou. Você declarou, aquilo vai acontecer. Você só vê problema, só vê maldição, problema. Aí o Senhor transforma a maldição por bênção. Troca a maldição por bênção. Você está sendo amaldiçoado? Troca agora. O Senhor, você libera a palavra, o Senhor troca. Eu troco as maldições que estão sobre a minha vida por bênção. Por bênção. É pela palavra que nós construímos a nossa vida, construímos o nosso futuro, construímos as nossas bênçãos. O que Jesus falou para a samaritana? Se você tomar da água que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, eu estou colocando em você a minha água, e do teu interior essa água vai jorrar. Ela vai jorrar, ela vai produzir resultado, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar você. Você agora é uma mulher que só vinha a buscar água no poço, e ter até uma vida irregular, mas agora você recebeu essa água, você tomou dessa água, agora você é uma missionária. Vai na cidade e convence a cidade toda, e a cidade vem para Jesus, vem ouvir as palavras de Jesus e passam a crer. Você nunca vai ficar da forma que você é quando você começa a declarar a palavra de Deus, a falar conforme Deus, a falar conforme a palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pronto, e você está abençoado. Agora, você vai achar que Deus, como que Deus está agindo aqui? Como que Ele está agindo? Ele já falou isso. Ele já falou que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Agora, eu como homem de recado de Deus, de ligação com Deus, eu vou liberar essa palavra. Pronto, está liberado em nome de Jesus. Você é uma bênção. Então você precisa tomar cuidado também sobre o que os homens e mulheres de Deus falam. Pode vir uma palavra específica para uma pessoa, uma palavra de bênção, mas todos que estiverem na mesma condição daquela pessoa, eles podem sequestrar a bênção. Não quer dizer que para a pessoa que foi liberada a palavra, ela não vai receber, não. Todos que estão sob a mesma condição vão receber.
Homens de Deus não jogam palavras fora. Mulheres de Deus não jogam palavras fora. Tudo tem significado, tudo tem peso. Tudo vai provocar um resultado. Um resultado, meu Deus. O que você falar vai acontecer. Vai acontecer. Está falando que tipo de linguagem? Você pode rememorar essa semana. Como você tem que falar? É só uma linguagem limitadora? Ou uma linguagem edificadora? São linguagens de medo? Ou linguagem de coragem, de ousadia, de gravidez? São pelas palavras. Então, muito mais poderosa é a palavra que vem de Deus. A palavra que foi liberada por Deus. A palavra foi liberada por Deus e Ele enviou, veio Jesus, o Deus Pai, se fez homem, veio para falar e liberar essa palavra para nós. E Ele diz o quê? O meu ensino não é meu, é do meu Pai que me enviou. Então, nosso ensino também é a mesma coisa. Não é nosso, é do Pai que nos enviou. É do Pai que te enviou. Você não vem ao culto só para ouvir e aquilo esvanecer. Esvanecer. É um ditado latino, Fala que verbo volant, Quer dizer, as palavras voam, Palavras aí sem compromisso, mas mesmo palavras sem compromisso que você falar, ela não vai voar, ela não vai exalar, ela não vai desaparecer, ela vai produzir resultado, ela vai produzir edificação nas pessoas, mas ela também pode produzir ferida nas pessoas. Quantas vezes as pessoas vêm e falam, fulano me falou isso, isso me machucou, isso me... Não é isso? Então tenha o cuidado, zela pelo que sai da sua boca. O coração do sábio instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Glória a Deus por isso. Então nós temos uma responsabilidade. Agora, como que nós vamos liberar palavras conforme a palavra de Deus, se nós não alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, não damos ouvido, você ouve, mas logo esquece, logo esqueceu, quer dizer, mas aquela palavra está lá, ela está lá, embora você esqueça, mas está lá. Agora, você deve usar a palavra. Para você usar, o seu coração deve estar cheio da palavra de Deus. E isso é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas ficam olhando do céu, Espírito Santo me enche, Ele faz isso também. Mas Ele quer que nós sejamos como aquele que escava tesouros, O homem para arrumar um pouco de ouro, ele tem que remover toneladas de terra, Ele vai separar. Então nós temos que ter o trabalho na meditação da palavra, na leitura da palavra e considerando a palavra, repetindo a palavra, As pessoas dizem, mas por que você guarda essas coisas? Você leu, como é? Por que você guarda? Eu guardo porque eu já li 1000 vezes e continuo lendo, não é isso? Então você vai ter a palavra viva no seu coração. A palavra viva, ela está aí, palavra viva e eficaz, ela está aí, ela é uma semente, mas você precisa cultivar ela no seu interior, para que a hora que você abrir a boca, vão jorrar virtudes do seu interior, e a palavra que é viva e eficaz vai produzir o resultado. Então,
Tem pessoas que precisam quebrar o seu disco. Eu tinha um disco de vinil, né? Que aquelas músicas atrapalhadas, né? Meu amor me deixou na solidão, tal. Vamos, quebra ele hoje. O disco que você usa das palavras limitadoras, das palavras de maldição, das palavras que são aí reprováveis, torpes, lança isso fora, quebra esse disco e hoje você recebe um disco novo, uma informação nova, um pendrive novo. Hoje é um pendrive, você recebe um pendrive com novas informações. Você está sendo formatado pela palavra de Deus. Nunca diga que você não pode ser o que Deus quer que você seja. Nunca diga o que você não pode ser, o que Deus quer que você seja. E Ele quer o quê? Ele quer que a palavra dele frutifique na sua vida, no seu coração. Por isso que a palavra é viva e eficaz, é mais cortante, penetra lá no mais profundo, em nome de Jesus, mais profundo na sua intimidade, na mais profunda intimidade, para provocar ali uma mudança, para você ir além daquilo que você nunca imaginou ser capaz de ir, para você fazer aquilo que você jamais imaginou ser capaz de fazer. Deus não deixa nós no mesmo lugar. Quando ouvimos a palavra de Deus, damos crédito à palavra de Deus, Ele não nos deixa na mesma situação. Os limites são rompidos. Os limites são rompidos. Os resultados que estamos colhendo na nossa vida é o resultado do padrão de linguagem que nós já temos estabelecido anteriormente. Mas você pode quebrar esse padrão, e estabelecer um novo padrão, segurando a palavra de Deus, alimentando a palavra de Deus, porque Deus quer que nós venhamos pensar conforme Ele. E o jeito do pensamento de Deus é tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é responsável, tudo que é real. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. O nosso pensamento tem que ser trabalhado. O nosso pensamento ele tem que ser abastecido. Como que nós vamos abastecer o nosso pensamento? Meditando na palavra de Deus. Para quê? Para que sejamos pessoas de Deus, para que sejamos árvores frutíferas. Pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos que nós estamos produzindo, nós sabemos qual é o padrão de linguagem, de pensamento que nós temos adotado anteriormente. Mas para Deus nada há demasiadamente difícil, não há nada demasiadamente difícil. Primeira coisa, porque então nós devemos alargar o nosso entendimento. Para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não há impossível. Por que as pessoas falam que não tem como mudar, não tem como alterar? Quando elas dizem isso, é porque não tem, porque eles já se estabeleceram. Mas quando você pegar a palavra de Deus, você vai falar, não há impossíveis para Deus. O que está sendo difícil, que você olha, isso é impossível. Isso é impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Então você parou de olhar nas circunstâncias, parou de olhar para o chão e você passou a olhar para o alto.
Levo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez o céu, fez a terra, quanto mais a nós. Então Ele quer que nós venhamos o quê? A chegar à plena estatura de Cristo, ser como Jesus na sua estatura espiritual. Para isso, Ele nos deu tarefas, Ele nos deu trabalho. As pessoas hoje em dia não querem ter trabalho de nada, até para alimentar, fizeram aí o fast food, rapidinho, está pronto, já está pronto, já a pessoa já correndo, já pega o seu lanche pronto. A palavra de Deus não é sopa, ela é um churrasco que você come, vai saboreando. Então, dê valor àquilo que tem valor para mudar a tua vida. Já mudou, em nós provocou uma mudança. Você não é mais o mesmo que era. Você tem até se estranhado, Quando as pessoas começam a se estranhar, gente, os teus irmãos, os seus amigos, então, os seus conhecidos, você mudou muito, O que aconteceu, que mudou? A palavra de Deus foi dada no seu coração. Mas Ele não quer parar as mudanças. Ele quer sempre que você mude, sempre que você mude, sempre que você seja mudado, sempre que você quer, sempre que nós venhamos a romper os limites, que você produza resultado muito mais do que aquilo que você pensava ser possível se fazer, que é te levar além, Pedro foi além quantas vezes, Ele era atirado, Pedro, atira a rede. O Senhor, pescamos a noite inteira e nada pegamos, nada apanhamos. O mar não estava para peixe, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. Quer dizer, ele foi além da possibilidade humana, ele foi além daquilo que ele achava ser possível, Então, é a sua palavra, então sobre ela eu vou lançar, mas eu já fiz todos os esforços, as minhas mãos estão calejadas, minhas mãos estão sangrando de tanto lançar a rede, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E depois ele fica o quê? Maravilhado do que aconteceu, de tanto peixe que veio na rede. Aí eu ficava perguntando de onde estava escondido esse peixe a noite toda. Eu sou pescador, sou profissional, eu vendo peixe no mercado, eu pesco, Tinha até uma empresa aí, o João tinha uma empresa de pesca, Ainda que seja artesanal. Então, sobre a palavra de Deus, você pode lançar a mente. O Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande, que eu vou sobre as águas. Ele foi, não vem, Pedro. Pedro andou sobre as águas, Só que ele não susteve, Aí o que? Ele tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra de Deus, Aí ele teve o quê? Começou a afundar. Senhor, me socorre, estou submergindo. Na verdade, ele sendo pescador, ele precisava nem de socorro, Ele precisava de socorro da dúvida dele, do medo dele, porque ele sabia nadar, Ele sabia nadar muito bem, era pescador. O pescador não sabe nadar, não vira muito, não. Então, Jesus ensinou isso para nós, liberar palavras. Quando o mar revolto, o vento soprando, mar, aquieta-se. Vento, sossega, para. E na mesma hora você fez bonança. Aí você fica admirado com aquilo que Jesus disse. Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão
pequena fé, era para eles falar ao mar e ao vento, era para eles. Muita coisa é para você falar, para você falar. Há um poder de Deus sobre aqueles que creem no Senhor, para aqueles que estão cheios da palavra de Deus, para aqueles que foram absorvidos, consumidos pela palavra de Deus. Você tem nós liberando a palavra de Deus, crendo, né? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Meu irmão, quando nós tivermos a alcançar, nós já alcançamos essa dimensão, mas ainda estamos tardos em executar isso, em executar essa dimensão. Isso não são coisas mirabolantes, não. Isso são coisas, meu irmão, que vêm dos mistérios de Deus, que são revelados àqueles que creem. E vocês verão coisas acontecendo, coisas tremendas acontecendo nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos. Agora comece ministrando. Se você achar que está muito tímido ainda, comece ministrando sobre a sua vida. Vai declarando que você é uma bênção. Você é cheio de Deus. Você é filho de Deus. Que você anda guardado por Deus. Que Deus é um muro de fogo ao seu redor. Que Deus está cuidando de você. E você começa a abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Cuidado com a tua boca. Cuide dela. Cuide do seu coração. Cuide daquilo que você fala. Pessoas que têm uma linguagem para baixo, elas vão atrair o que elas estão falando. Vão ser destruídas. Destruídas. Né? 1 Coríntios 10:10, os murmuradores serão destruídos. Está murmurando? Troca o disco, troca agora, em nome de Jesus. Então, recebemos um depósito de Deus muito grande e precisamos saber usar. Para saber usar o Espírito Santo. Trabalha comigo, vai me ensinando. Agora precisa dar ouvido à voz de Deus. Precisa dar ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus. O que é esse dar ouvido? Considerar. Tem gente que não considera, não. Está nem aí. Acho que é mais uma conversa. Acho que é mais uma prosa de botiquim, né? Não se aplica o coração nestas coisas. Glória a Deus. Mas você, como foi nascido de novo, dê ouvidos e conte com a ajuda do Espírito Santo. Você não é só. O que você não sabe, você fala para ele, me ensina. Daniel não teve acesso ao que o rei sonhou. Olha que coisa, o homem nenhum é capaz de fazer isso, mas ele falou, ele orou, ele buscou, e ele tinha a palavra de Deus dentro dele, ele tinha a boa semente dentro dele. Como ele buscou, como ele falou, Deus mostrou para ele o sonho que o rei sonhou. Tem alguém que pode fazer isso? Tem um humano que pode fazer isso? Só Deus. Então você tem a ajuda desse Espírito de Deus sobre a tua vida, porque você recebeu Jesus. Ele abre os teus olhos, Ele abre o teu coração. Achegue-se a Ele, viva com Ele, ande com Ele, fale com Ele, e você vai passar a ouvir o que Ele fala. E você nunca mais será o mesmo nessa terra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda a tua boca, o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, e fale o que edifica, e fale conforme Deus, e vença em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.